bênção sobre a vida do pastor Paulo nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tranquilo. Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Queridos, é uma alegria estar com vocês hoje à noite. É uma noite realmente especial, que faz 2 anos que a gente está ensaiando marcar vir aqui com vocês. E calhou, né? Aprove a Deus que deu certo de ser hoje. Portanto, Deus marcou um encontro conosco, né? Deus quer falar ao nosso coração. E, gente, de verdade, é um grande privilégio estar aqui, não só pela amizade que a gente tem com o pastor Marcelo, com a Rebeca, com o Tiago e Késia, somos amigos de infância, né? A gente cresceu juntos, né? Quem mais? O Marcoski, desde o Marco Antônio, né? O irmão, o presbítero Marco Antônio, né? Elesbão. Para a gente é o Marcoski. A gente também participou de todo o processo de conversão dele. Eu tive o privilégio de participar do batismo também. Então, é uma bênção, né, estar com irmãos conhecidos e alguns outros que eu vou conhecer agora. Queridos, eu fui instruído pela minha mãe, desde pequeno, para eu não conversar com estranhos. E hoje eu quero compartilhar coisas do meu coração para vocês. Então eu não posso falar coisas do meu coração com quem eu não conheço. E eu preciso conhecer vocês. Conheço alguns dos irmãos, mas eu preciso conhecer todos vocês. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou contar até 3 e no 3 você fala o seu nome. Pode ser? Maravilha? Então, 1, 2, 3. Prazer, eu sou o Paulo. Agora que eu conheço vocês, agora a gente pode falar coisas do coração, né? Então, queridos, eu me converti com 17 anos. E logo depois da minha conversão, eu tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo. E o Espírito Santo já me chamou para o ministério, para fazer missões. Eu entendi que Deus estava me chamando para sair de Pompeia. Mas sair de Pompeia, todo mundo sabe que é muito difícil, porque é uma cidade, gente, maravilhosa. A gente vende o peixe de Pompeia, não é à toa não, é porque a cidade é boa mesmo, é muito gostosa. E a gente cria vínculos de relacionamento muito forte, porque é uma cidade pequena e a gente tem amizade com todo mundo. Eu trabalhava na prefeitura da cidade, então eu conhecia bastante gente. E antes de eu me converter, eu queria ser padre, gente. Queria ser padre. Só que o padre, eu não concordava com uma coisa. E eu acho que vocês vão concordar comigo. Que não pode casar. O padre não pode casar. E eu queria muito casar. Era o sonho do meu coração casar. E aí eu falava assim, não, padre não vou ser pastor. Não foi por causa disso, não. Foi porque Deus realmente me chamou, gente. Deus realmente falou comigo, falou, vai para missões. E foi muito interessante, porque com um pouquinho menos de 2 anos de conversão, eu já fui para Manaus. Fui servir na Igreja Presbiteriana de Manaus. Eu olhando para a minha história de vida, eu não me enviaria. Se eu fosse o meu pastor, eu não me enviaria. Porque era aquele cara que ficava na frente da igreja, esperando o culto acabar, para pegar o pessoal e levar para a praça da cidade. Porque cidade pequena, a gente vai na praça, né? Então, reúne todo mundo na praça, e eu ficava na frente da igreja, esperando o culto acabar, pegava os jovens da igreja, tirava eles da igreja para ir para a praça, né? Ir para a praça, a gente fazia algumas coisas que não preciso compartilhar com vocês, né? Mas Deus me pegou de jeito, porque quando Ele me atraiu, Ele quebrou as minhas pernas, Ele me tratou, Ele me levou a ser um missionário. E aí, eu tive que lidar com algumas situações muito parecidas. O Marcelo vai se lembrar muito bem de um tempo que a gente estava assim, tendo um ministério muito frutífero.
A gente começou a fazer os X-Camp lá em Pompeia, e aí no X-Camp era assim, cada X-Camp tinha assim 30, 40 jovens novos chegando na igreja. E era muita gente chegando assim na igreja, mas tinha uns brother lá que pegava esses caras e tirava da igreja. Tinha uns lobos, tinha uns 2 ou 3 ali, que arrastavam o pessoal da igreja. Tirava mesmo. E eu ficava assim, eu fiz isso. Eu sei o que eu sei o que esses caras estão fazendo. Vamos orar, porque é Deus, é o poder de Deus que muda os corações. É o poder de Deus que transforma as pessoas. Não é a nossa convicção. E muitas vezes a gente acha que é o nosso chamado. Muitas vezes a gente acha que, porque eu sou bom, né, porque eu sou chamado por Deus, porque eu sou capacitado, então as coisas vão acontecer. Mas não é assim que as coisas funcionam. Não é pela sua capacidade, é pelo poder de Deus. E é muito interessante a gente olhar para a palavra de Deus, que a igreja de Cristo começou diante de algumas situações bem inusitadas. Você pega, por exemplo, o livro de Atos, que é o início da igreja. O autor do livro de Atos, Lucas, ele faz questão de registrar algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, no capítulo 1, ele registra que Jesus estava subindo aos céus, e as pessoas estavam assim olhando para Jesus subindo ao céu, e as pessoas olhando, e os apóstolos olhando, e os discípulos que estavam ali olhando, e as pessoas, aquela multidão de pessoas olhando. E aí o pessoal fica assim, puxa, a gente está perdendo o nosso mestre. A gente não vai mais. Eles já tinham recebido a notícia da morte de Jesus. Agora ele havia ressuscitado, havia aparecido para alguns, mas agora ele está subindo para os céus. O que vai ser? O que vai ser da gente? Os apóstolos pensaram. Mas Jesus dá uma ordem para os discípulos. Ele fala assim: permaneçam em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do alto, porque veio João Batista que batizou com água, mas vocês serão batizados, né, pelo Espírito Santo, e vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E isso é muito interessante, gente, porque a igreja começou embaixo de um princípio importantíssimo, o princípio da obediência. Porque os discípulos, eles obedeceram ao Senhor. Eles obedeceram àquela ordem que foi dada por Jesus. Permaneçam em Jerusalém. E eles permaneceram. Agora, eles permaneceram jogando Uno? Eles permaneceram fazendo churrasco? Imagino que também, né? Mas não foi assim. Lá no capítulo 1, versículo 14 aproximadamente, a gente vai ver que eles permaneceram em oração. Eles estavam reunidos ali, eles estavam com seus corações angustiados, mas eles permaneceram em obediência e em oração. E aqui a gente tem um segundo princípio importante para nós entendermos toda a missão que Deus tem para as nossas vidas. Primeiro é a obediência, segundo, oração. Quando essas duas coisas servem de fundamento para a igreja, a coisa se torna mais forte. Não vem de nós, é o poder de Deus. E é um poder, gente, que no versículo 8 do capítulo 1 vai falar assim: vocês vão receber o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Essa palavra poder é dunamis, ou dínamos, né, mais ou menos isso daí, em grego. Da mesma raiz da palavra dinamite. Ou seja, vocês vão receber uma dinamite na mão. Vocês vão receber uma dinamite do Espírito Santo. E esse poder vai explodir dentro de vocês. Mas vai explodir de um jeito que vocês vão ser minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Agora,
palavra testemunha, em grego, é martiria. Ou seja, martírio. Martírio. Nós vamos receber o poder, não é só para ser testemunha, mas é para sermos martirizados. E essa palavra perdeu um pouco de sentido nos nossos dias hoje. A gente está disposto a morrer por poucas coisas hoje, não é verdade? Você estaria disposto a morrer por uma causa? É uma reflexão importante que nós precisamos fazer. Você estaria disposto a morrer pela causa de Cristo? Se você não está disposto a morrer pela causa de Cristo, significa que você ainda não foi explodido por essa dinamite. Significa que você ainda não recebeu o Espírito Santo nessa intensidade para ser testemunha. Estão comigo? Estão entendendo? Significa que nós precisamos deixar essa mensagem explodir dentro de nós. Agora, quando a mensagem explode dentro de nós, a coisa flui. E é isso que a gente vê no livro de Atos. Porque aqueles discípulos, eles experimentaram a mensagem explodindo no coração deles. E aí a gente tem o evento Pentecoste ali no Atos capítulo 2, onde vem aquelas línguas de fogo sobre a cabeça de cada um daqueles que estavam ali orando, buscando ao Senhor, em intensidade, estavam em obediência. Eles recebem essa capacitação sobrenatural do Espírito Santo para serem testemunhas, para serem mártires. E daí para frente, meus queridos, é só coisa boa, né? Só perseguição, gente. E às vezes a gente acha que a missão é quando as coisas estão tranquilas. E a gente fala muito isso. Se não está dando certo, é porque não é de Deus. Não é isso? Ah, não está dando certo, não é, então não é de Deus. Cara, quem falou isso para você? Os caras estavam sendo perseguidos, os caras estavam sendo martirizados, mortos. Aparentemente, não estava dando certo. No entanto, o que a gente vê? Que a cada pessoa que era martirizada, a cada pessoa que era testemunhada, né, martirizada, cada pessoa que era testemunha, o evangelho se expandia, o evangelho crescia. Até chegar num cara chamado Saulo. Esse cara era perseguidor. Esse cara arrastava as pessoas, ele ajudava a matar as pessoas. A Bíblia faz questão de registrar que ele estava ali na morte de Estevão, que ele estava consentindo na morte de Estevão. Estevão foi um dos primeiros mártires ali da igreja, e Estevão, ele não imputou a culpa do seu assassinato àqueles que estavam matando, aqueles que estavam o martirizando. Estevão apenas olha para os céus, diz: Senhor, recebe meu espírito, e parte dessa terra. Só que o sangue de Estevão foi a semente para que o evangelho se expandisse, para que em muitos outros lugares a mensagem explodisse dentro do coração das pessoas. E aí a gente vê que aquele que estava consentindo na morte de Estevão, de repente tem uma experiência transformadora com o Espírito Santo, com o próprio Jesus que aparece diante dele, e a vida dele nunca mais foi a mesma. Esse homem, depois de se converter, ele até muda o nome. Saulo era o seu nome hebraico, Paulo é a versão grega do seu nome. E Paulo, então, ele começa a pregar o evangelho. Monta uma equipe missionária. Claro que entre ele se converter e começar os seus trabalhos missionários, tem um espaço aí de 11 a 14 anos aproximadamente, né? Então, não foi do dia para a noite. Mas ele monta uma equipe missionária, né? Deus promove ali no meio da igreja de Antioquia para que essa equipe missionária seja enviada. Paulo estava ali no meio e ele sai pregando o evangelho
pregando aquela mensagem que foi explodida no coração dele para outras pessoas. Agora é interessante, porque essa mensagem, ele diz para os Tessalonicenses, o evangelho que foi pregado no meio de vocês não foi um evangelho apenas de palavra, mas foi um evangelho de palavra e poder. Poder dunamis, poder dinamite. Então, quando nós recebemos o evangelho, nós não estamos recebendo apenas palavras, apenas conhecimento. Isso é importante, mas não é o todo. Nós precisamos receber junto com essa palavra o poder do Espírito Santo. O poder para que a gente possa ser testemunha, para que essa mensagem possa explodir dentro dos nossos corações e expandir no reino do Senhor para outras vidas também. E aí Paulo começa uma viagem missionária. Ele sai dali de Antioquia, da Síria, ele vai até Jerusalém, depois vai na ilha de Chipre, depois vai lá pela cidade de Atália, Perge, Listra, Derbe, vai passando por aquelas regiões, até chegar em Antioquia da Psídia, depois ele volta visitando essas igrejas e vai para Jerusalém trazer o relatório das missões. Mas na segunda viagem, acontece uma coisa muito interessante. Depois de 2 anos, cerca de 2 anos, ele sai de novo com a equipe missionária e começa a viajar novamente, passando pelas mesmas igrejas. Aí ele decide expandir um pouquinho mais. É interessante a estratégia de Paulo, que sabe quando você joga uma pedra no rio, na água, e aí forma um círculo? Né? Forma um círculo ali das ondas, né, da água. E aí você joga e vai formando círculos maiores. A estratégia de Paulo foi exatamente essa. Né? Então, ele começou ali por Jerusalém, então, na primeira viagem, um círculo pequeno. Na segunda viagem, um círculo maior. Na terceira viagem, um círculo maior ainda. E na quarta viagem, que a gente entende que foi aí a viagem de Paulo para Roma, um círculo maior ainda. Ou seja, Paulo tinha estratégia. A equipe missionária tinha estratégia. A primeira estratégia, claro, era a obediência. Deus estava mandando. E aí, quando chega na cidade de Troade, acontece uma coisa muito interessante. Aí, em Atos capítulo 16, se você abrir comigo, você vai ver um relato muito interessante. Atos capítulo 16, versículo 6. Diz o seguinte: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Quem que impediu eles? O Espírito de Jesus. Em primeiro foi o Espírito Santo, depois o Espírito de Jesus, né? Versículo 8. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Gente, esse texto aqui parece despretensioso, mas é o texto que mudou a história da humanidade e a forma como nós enxergamos a igreja de uma vez por todas. E o Evangelho só chegou até você e até a mim por causa dessa visão de Paulo aqui. Só por causa disso. Por causa da obediência de um homem. Eles estavam ali pregando o Evangelho na região da Bitínia, aí eles tentam ir para a Ásia, o Espírito Santo impede. A alfândega prendeu as coisas deles. Foram deportados. Não sei o que aconteceu, a Bíblia não dá detalhes aqui, mas a gente imagina que alguma coisa aconteceu.
foram impedidos. A primeira reação que a gente tem quando a gente é impedido de fazer algo, qual é? Vamos desistir. Gente, não é por aqui. É interessante, quando eu falei que queria ser padre, né? Lembram disso? Aí, eu ficava pensando assim, puxa, eu quero casar, como é que vai ser? Né? Então, logo que eu me converti, eu falei assim, eu vou fazer seminário. E aí, vou fazer o curso de bacharel em teologia. Aí, meu sonho, gente, era estudar na FTSA. Faculdade Teológica Sul-Americana. A faculdade que o Marcelo estudou, o pastor Marcelo estudou. Vocês também, né? Tiago e Kézia também estudaram lá na Faculdade Teológica Sul-Americana. Eu me converti, gente, estava ali com uns 18 anos e pensava assim, eu quero fazer bacharel em teologia. Eu sei que isso vai me ajudar, é o meu chamado, então eu quero fazer. Só que, para quem não sabe, essa faculdade fica em Londrina. Quando eu tinha 18 anos, não tinha educação à distância como a gente tem hoje, né? Então, não faz tanto tempo assim, mas era muito diferente. A educação à distância que tinha era o Telecurso 2000, né? Que passava na Rede Globo, 6 horas da manhã, que a pessoa tinha que assistir lá o Telecurso 2000, e tinha também alguns cursos por correspondência. Instituto Universal Brasileiro, revelou a sua idade, minha irmã. E olha, Instituto Universal Brasileiro. Era assim. E aí você recebia a prova, você fazia a prova, mandava pelo correio, demorava 1 mês para chegar lá, né, e depois mais 2 meses para chegar a sua nota de volta. Era assim que o pessoal estudava antigamente. Hoje em dia está uma maravilha, né? Você faz a prova, a resposta já vem imediatamente ali, né? E se não tiver a resposta imediata, a gente já fica angustiado. Mas era assim que funcionava. Então, não havia essa possibilidade de eu fazer à distância. Eu tinha que mudar para Londrina. Naquela época, eu ajudava meus pais no mercadinho deles. Eu trabalhava na prefeitura. Fiquei assim, puxa, eu não vou ter recursos financeiros para mudar de cidade. Eu não vou ter como me sustentar lá. Aí, o meu pastor de jovens, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos montar aqui um projeto, nós vamos te abençoar. Você vai morar em Londrina, nós vamos pagar a sua faculdade, só que depois que você terminar a faculdade, você... É tipo um FIES, né? Um FIES da igreja. Aí você paga, né, todo o tempo que você ficou lá, você vai ganhar dinheiro depois, aí você paga aquele tempo que você ficou lá, para que a gente possa investir em outro. Olha que interessante, um FIES estudantil Holiness, né? E aí, que coisa interessante, porque não deu certo. Não deu certo. Aí o que a gente pensa? Eu vou desistir. Eu vou largar de mão. Mas Deus não queria que a gente desistisse. Deus queria que o mecanismo fosse outro. Sabe? Então, às vezes a gente tem alguns impedimentos. Mas a gente precisa identificar que muitas vezes esses impedimentos são ações do Espírito Santo nos protegendo, mas para que outras portas sejam abertas em outros lugares, para que o mundo inteiro seja transformado, gente. Estão entendendo o poder disso daqui? Se eu tivesse feito lá FTSA naquela época, claro, teria percorrido um trajeto. Mas aprove a Deus que eu fosse enviado para Manaus. Em Manaus, gente, eu trabalhei com um coreano. O meu pastor era um pastor coreano. E não sei se vocês já tiveram experiências com pastores coreanos, mas os caras são de oração, gente. Oração. E é interessante que ele sentava na cadeira assim, e ele ficava assim. Seu tio, né? Pastor Seung.
esposo da Margarete, né? Primo, né? Primo. E eu fui trabalhar com eles lá em Manaus, né? E aí, um homem de oração. Ele era médico e formado na USP. A história dele é uma história assim, muito interessante. O cara era coreano, vou falar em 2 minutinhos aqui. O cara era coreano, veio para o Brasil sem falar uma palavra em português, começou a estudar português enquanto trabalhava nas fábricas de costura. Então, ele ia costurando e lendo os livros de português. E aí, claro, ele não conseguiu acompanhar os outros alunos no ensino médio, então ele teve que fazer o EJA, né? Fez EJA, terminou o ensino médio, rapidão, e depois ele fez um cursinho rápido. O cara memorizou 4 redações. Memorizou redação para fazer vestibular. E aí ele passou em medicina na USP. O cara chegou no Brasil sem falar uma palavra de português, o cara passa na medicina da USP. Simples assim. E depois, esse pastor, né, ele se formou em medicina, construiu ali, serviu um tempo como médico, depois ele foi para a Coreia fazer o bacharel em teologia, ele fez por correspondência, né? Ele fez no Instituto Universal Brasileiro, que na época tinha um instituto que funcionava assim, de teologia, eu não lembro o nome agora, mas aí ele foi para a Coreia, fez o mestrado e voltou como missionário, e aí ele escolheu Manaus para servir, né? Lá em Manaus, na época que eu estava lá, a gente, só enquanto eu estava lá, a gente fundou 2 igrejas, nos 5 anos que eu fiquei lá, né? A gente plantou 2 igrejas. Ao total foram 4 que a gente plantou. 4 igrejas e um seminário. Então, hoje tem um seminário de teologia lá em Manaus que a gente plantou lá, né? Gente, o cara era, assim, muito acima da média, na questão de trabalho, de tudo, de mente. Morreu muito novo, né? Faleceu com 52 anos, foi 2012. Eu saí de lá em 2010, ele faleceu em 2012, infelizmente, né? E, irmãos, eu fui treinado por esse cara. Eu falava para os irmãos na Hollins de Pompeia, né, quando eu cheguei, parecia que estava de férias. Porque o trabalho era tão intenso em Manaus, que quando a gente foi para Pompeia, eu ficava procurando trabalho, né? E aí, o que tem para fazer? Vamos evangelizar, vamos fazer. Tanto é que a gente fez muita coisa junto, né? Porque Deus quis que eu fosse treinado dessa forma, para a glória do Senhor, né? Mas, queridos, Deus me impediu de fazer daquela forma, porque Ele tinha outra forma. Talvez Deus esteja te impedindo de fazer algo, porque Ele quer te mostrar que existem outras formas de acontecer. E aquilo que vai acontecer no futuro é muito mais poderoso. Vai ser muito melhor para você. Mas, como a irmã compartilhou aqui no começo, né? A gente tem falta de fé e a gente quer meter o dedo lá, né? A gente quer adiantar as coisas. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito. É sempre assim. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito, porque a gente quer no nosso tempo. A gente quer as coisas da nossa forma. Mas quem sabe o Espírito Santo está mudando a forma de pensar, para que Ele mostre outras formas, outros jeitos de acontecer. E a coisa vai ser muito mais poderosa. Tenha certeza disso. Amém? Deus tem algo realmente especial, que vai mudar o seu patamar de missões. Tudo aquilo que você entende de missão para você, tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, Deus vai fazer algo extraordinário, se você entender que o Espírito Santo é que está te mostrando o caminho. Agora, é interessante que Paulo tem essa visão durante a noite. Um homem macedônio fala para ele: passa para Macedônia e ajuda-nos. Essa visão significava o seguinte: ele estava em Troade, que era a última cidade da Ásia, e Macedônia ficava na Europa.
Então, quando Paulo tem essa visão de passar da Ásia e entrar na Europa, aqui vem o pulo do gato. Aqui é pura estratégia, claro que de Deus, né? Porque Deus queria que o evangelho chegasse até a Europa. E queria usar Paulo para que isso acontecesse. Então, Deus dá essa visão para Paulo. Deus coloca no caminho dele esse homem macedônio em visão, e esse homem falando, vem para cá. Agora, eu fico imaginando o seguinte, como que Paulo sabia que esse homem era macedônio? Já pararam para pensar nisso? Você tem uma visão, e aí na visão, você identifica assim, não, aquela pessoa é de tal lugar, é de tal cidade, é de tal região. Interessante isso, né? Talvez pelas vestimentas, talvez pelo sotaque, talvez pela forma como aconteceu ali a situação, mas o fato é que Paulo, ele tem essa visão e ele obedece. Simplesmente obedece. E está aqui, queridos, um grande segredo para que a mensagem chegue até nós, para que essa mensagem seja explodida em nossos corações, para que a gente tenha coragem, para que a gente tenha ousadia, para que a gente seja capacitado pelo Espírito Santo, para que a gente alcance a missão que Deus tem para nós. É a obediência, gente. É a obediência. Quantas vezes Deus já falou com você e comigo e nós desobedecemos? Quantas vezes Deus já te falou coisas simples que às vezes a gente desobedece? Coisas simples do tipo, leva guarda-chuva que vai chover. E aí chove e você fica, né, prejudicado por causa da ausência do guarda-chuva. Coisas simples, talvez não vá com esse sapato, porque esse sapato vai te trazer calo no seu pé. E aí você ouve aquela voz falando ao seu coração, você fala, não, eu vou assim mesmo. E qual que é o resultado? Calo. Desobedeceu. Deus falou. Só que a gente é expert em desobedecer. Parece criança. E aí Deus vem e fala coisas maiores, para que a gente possa entender. Olha, eu estou te mostrando, eu estou colocando na sua frente, uma pessoa na sua frente, e você precisa entender que isso daqui é a sua missão. Vai lá e cumpre. E cadê a nossa obediência? E queridos, a Bíblia é o tempo todo uma puxada de orelha para cada um de nós. Porque a gente vê essa história aqui, e a gente não pode deixar de olhar para nós e ver o quanto nós não temos sido sensíveis ao Espírito Santo, ao Espírito de Jesus, que muitas vezes nos fala, não vai por aí não, meu filho, você tem outro caminho, vai por ali, você tem o caminho da bênção, você tem o caminho da obediência, você tem esse caminho. E quantas vezes a gente quer persistir naquele caminho que vai dar ruim, aquele caminho que não é abençoado. Às vezes, um caminho de pecado. Às vezes, um caminho que nos afasta do propósito de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor nos dê sensibilidade. Que o Senhor nos dê a coragem, ousadia para obedecer. Sensibilidade para ouvir. Sensibilidade para sentir. Sensibilidade para poder, de alguma forma, entender o que Deus está falando com a gente. Ousadia para poder colocar em prática. Coragem mesmo, gente. Coragem para poder praticar. E um espírito obediente.
para que a gente possa cumprir a missão que o Senhor tem nos dado. E queridos, eu não quero falar que missão só tem a ver com a igreja. Muitas vezes a gente pensa que a missão está relacionada só à igreja. É muito mais do que isso. Gente, quem pensa que a missão é só dentro da igreja, está pensando pequeno demais. Porque Deus realmente tem coisas extraordinárias para os seus filhos. Ele quer te usar verdadeiramente, mas não só dentro da igreja. É também dentro da igreja. Mas Ele quer te usar no trabalho, na sua família, naquela causa que você entendeu que é sua, naquilo que Deus te falou para fazer. E você deve fazer, com ousadia, com coragem. É essa a missão que Deus deu para que você obedeça. E isso é estar em submissão. Submissão é se colocar embaixo de uma missão. É tão maravilhoso quando a gente se submete, gente. Quando a gente entende e se coloca em submissão. Deus faz coisas tão grandiosas, queridos. Deus faz coisas maravilhosas quando a gente se submete. Amém? Vamos orar. Senhor, abra os nossos olhos espirituais. Senhor, abra os nossos ouvidos espirituais. Dá-nos a sensibilidade para que possamos ouvir, enxergar, entender a missão do Senhor. Dá-nos, Senhor, a ousadia que nós precisamos para colocar em prática aquilo que o Senhor tem falado conosco. Dá-nos, ó Deus, a coragem que precisamos para colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem falado. E dá-nos também um espírito obediente, Deus. Um espírito de submissão, para que o Seu reino seja engrandecido, para que a Tua palavra realmente exploda em nós e na vida de muitas pessoas. Que isso venha produzir frutos no Teu reino, que isso venha produzir frutos que permaneçam, frutos que vão provocar transformação, não apenas em nós, mas nas nossas famílias, na nossa sociedade. Senhor, nós temos visto tantas necessidades e o Teu povo apático, muitas vezes aquém daquilo que pode ser feito, pode ser realizado. Que o Senhor nos dê essa ousadia, Pai, para colocar em prática a missão que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, que toda a nossa obediência possa resultar em frutos no Teu reino, vidas transformadas, vidas que vão impactar o mundo todo. Senhor, assim como Paulo foi obediente àquela visão, àquele chamado, e o Evangelho chegou à Europa, e o Evangelho da Europa veio para o Brasil, e chegou até nós nos dias de hoje, assim também, ó Deus, que o Senhor nos use para impactar a nossa geração, para impactar as pessoas ao nosso redor, que essa mensagem possa explodir dentro de nós, e nós possamos ver a Sua graça superabundante, ó Deus, nas diversas áreas das nossas vidas, Pai. Obrigado, ó Deus, por essa palavra, que o Senhor nos conduza para cumprir a Sua missão em obediência, em nome de Jesus. Amém. 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 Cutuca a pessoa do lado e fala assim: seja obediente, viu?